E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer um conteúdo que foi muito pedido e que eu sei que é uma pergunta muito comum. Na verdade, é um artifício que precisa de muita experimentação, por isso é tão difícil de entender ele. E hoje eu vou trazer para vocês o smear, ou que dá o efeito de motion blur. Antes de começar, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Júlia, eu sou animadora 2D e aqui no canal eu trago conteúdos para ensinar para vocês ou ajudar com alguns artifícios de animação. Então fique à vontade, eu vou fazer alguns desenhos aqui para explicar o que é o smear. Pegue a sua folha de papel também, ou se você estiver no computador, e vamos fazer esse teste junto, que tal? Então vamos lá, o que nós temos aqui? Eu fiz uma bolinha simples, nada demais. E aqui eu fiz essa bolinha fazendo uma antecipação, então se afastando, porque ela vai pra frente, e aí ela correndo, indo embora. Então ela se prepara e corre. Sem absolutamente nada, como que isso aqui roda, né? Então play. Você enxerga que tá... A gente fala em inglês, né? Tá popping. Então, tipo, não tá fluido nem um pouquinho. Você claramente vê que a bolinha tá teletransportando, né? Praticamente de um ponto a outro. No iniciozinho, não. A antecipação, não tem os in-betweens, mas ok. Você enxerga que o movimento está sendo feito. Agora, quando ela vai nessa parte rápida, olha a distância que essa bolinha tá percorrendo. Ela tá indo desse ponto. Tem tudo isso aqui para ela percorrer de distância. É muita distância. Para uma animação assim, um frame para o outro, é muita distância. Como que a gente pode resolver esse problema? A gente pode resolver esse problema adicionando mais desenhos. Vamos testar, vamos ver como é que ficaria se eu colocasse mais desenhos. Pegar assim, mais ou menos o mesmo volume. Eu não tô muito preocupada dos volumes não, tá, gente? Vou confessar pra vocês que eu tô focada mais em explicar como que funciona o smear. Acho que é sempre bom eu falar que eu não tô preocupada com algum aspecto, porque se vocês virem assim, ela tá errando o volume. Sim, eu tô errando o volume. Eu não tô prestando atenção no volume. Não é o foco neste exato momento. Então, sim, você não está errado. Eu estou errada de não estar preocupado com os volumes, mas é intencional. Então, acho que é sempre bom explicar. E por que eu não estou preocupada? Porque não é o foco. Então, vamos voltar pro foco. Será que assim melhorou? Vamos testar com mais desenhos. Melhorou, mas eu quero mais rápido. Porque eu coloquei um desenho em Choose. Vamos ver. Melhorou muito do início. Você consegue enxergar que ainda tá teletransportando? Você enxerga? E não tá tão rápido quanto eu queria. Não tá tão rápido. Como que eu posso resolver isso? Eu posso aumentar a distância entre desenhos. Vamos ver como é que fica assim. O que vocês acharam? Eu queria algo mais rápido. Mas como que eu vou fazer algo mais rápido se esses desenhos já estão em ones? Eles já estão na forma mais rápida que a timeline permite, mas não que o canvas permite. E se vocês observarem, a gente começa a ter o iniciozinho do efeito visual do motion blur. Por quê?
Porque o motion blur nada mais é do que a nossa bolinha tá muito rápida, mas ela foi tão rápida que o nosso olho enxergou o movimento dela, mas não o suficiente para formar ela inteira. Ficou só um mini residualzinho na nossa lente, na nossa retina, quer dizer. Então, é esse efeito aqui com a cor também, pode ter. Isso é um motion blur. E eu estou representando visualmente o motion blur de 3 formas diferentes aqui. Eu estou usando as linhas horizontais, eu estou usando o contorno do objeto e distanciando ele, e eu estou usando a cor. São 3 formas de você usar um motion blur. Você pode usar uma, 2, as 3, como eu coloquei aqui. Vai ao seu critério, o que você prefere, o que você acha que fica mais bonito. E quando que você vai utilizar esse motion blur? Exatamente numa situação como essa, em que eu quero que a bolinha vá muito mais rápido do que a timeline está me permitindo. Então, por mais que a bolinha aqui ela funcione, eu quero ela mais rápida. Eu quero dar mais ênfase, eu quero mais energia. Então, como que a gente pode fazer isso? Eu vou duplicar aqui. Vocês estão enxergando, né? Não, agora eu não estou enxergando mais. Ah, agora está enxergando. Ok. Vou colocar essa bolinha mais distante. Na metade do caminho de onde estava uma e outra. E essa aqui, na verdade, vai sumir. Que eu vou colocar essa. Ó, então aqui de quebra, eu me livrei de um desenho. Um desenho a menos da timeline, mais rápido. E estão todos em ones. Vamos colocar agora o motion blur. Pelo menos o que dá o efeito dele. O efeito do motion blur, ele funciona porque ele está preenchendo essa distância, certo? Com as informações de contorno, de linha horizontal e de pintura. Então, a gente pode esticar nosso desenho, fazendo bem exagerado o squash. Como aqui ainda está relativamente perto da origem, o movimento o motion blur não vai ser tão grande. Vai ser bem maior esse daqui. Na verdade, vou voltar. Deixa eu diminuir aqui, porque aquele lá que vai ser mais... Esse aqui que vai ser bem mais... Aqui, na verdade, vai ser só o motion blur residual. Então, vou fazer só umas linhas aqui. Colocar bem aqui pro final. E 0. Vou colocar uma corzinha. Eu claramente não sei o tamanho certo para esse brush. Tá, agora a gente vai ir corrigindo. E essa é a parte que eu quis dizer que o motion blur é algo... O smear é algo artesanal. Você vai ter que ficar testando e ver o que tá faltando, o que tá funcionando. O importante é você entender
a mecânica dele, que a mecânica dele é de preenchimento de espaço. Igual a gente viu aqui, ele tá preenchendo o espaço onde esse aqui é o inicial e ele tá indo pra cá. Então o Motion Blur, ele preenche o resto desse espaço. E eu fiz o desenho na layer errada. Então, vamos ver como ficou agora. Opa. Ainda podemos melhorar. Temos um residual, vamos ver. Essa aqui tá muito perto. Vou aumentar a distância. Acho que é isso que vai melhorar. Ou então, vamos ver se eu consigo tirar ela de vez. Deixar esse aqui. Acho que já ficou melhor. Acho que tá funcionando. Tá bem rápido. Vou afastar isso aqui um pouquinho. Vou aproveitar, vou fazer um moving hold para poder funcionar melhor. Em outro vídeo eu explico o que é o moving hold, eu não vou aumentar ainda mais a cabeça de vocês explicando esse conceito, mas é bem legal. Opa! Ah, bem melhor. Acho que dá para afastar mais um tanto.
Voltei um pouquinho. Opa. Não, tá funcionando. Vamos observar qual que é a distância que tinha do nosso primeiro exemplo para esse último. Então, no nosso primeiro, a bolinha começou aqui, eu vou fazer o contorno dela. Ela foi para cá. E essa era a primeira. Antes da gente começar a adicionar coisas, né? Então essa era a segunda. Era a segunda posição. E eu de novo fiz o desenho na layer errada. Porque eu não aprendo. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Né? Foi pra cá. Certo? Certo. Vou mandar esse daqui pra sair do caminho, mas não vou tirar. Depois dessa posição, era a saída e encerrava. Fazer rapidinho uma comparação. Era assim, adicionando vários desenhos. Vamos tirar esses desenhos aqui. Esse e esse. E se eu não me engano, esse aqui estava aqui. Tava assim. E lembra, você tá vendo, na verdade, não precisa lembrar nada. Tá vendo que tá teletransportando. Vamos ver a distância que ficou no novo, na nossa nova versão. Então, na nossa nova versão, eu vou colocar que cor? Um laranjinha? Esse laranja. Na nossa nova versão, temos... E vocês não estão enxergando as layers. Pronto. Temos a bolinha aqui. Temos ela vindo para cá. E a distância dela já é direto aqui. E o próximo frame, ela nem tá mais em frame. Ela nem tá mais. Então, nós temos menos desenhos do que a nossa primeira comparação. Olha aqui. Como deu para aumentar a distância e não tá com o mesmo sentimento de teletransportado. Não tá com o mesmo sentimento de adicionando mais desenhos, porque aqui, na verdade, a gente retirou o desenho. É isso que o Smear faz. Ele preenche exatamente esse espaço para ele não ficar vazio, porque se ele ficar vazio, você vai enxergar o desenho teletransportando. E a gente não quer isso de jeito nenhum. Em momento nenhum a gente quer algo teletransportando do nada. Então as informações, essas informações de smear, de motion blur, são o que dão um efeito de velocidade e preenche o canvas e preenche a nossa imagem para deixar tudo mais rápido, já que a nossa timeline já está limitada, porque já estamos animando em ones. Certo? Vamos ver a comparação aqui. Lembrando que aqui a gente não tem nenhum slow in, slow out. Eu coloquei uma indicaçãozinha de um moving hold, mas não tem nada. Aqui eu vou até fazer, tá vendo como você vai mexendo? Eu já quero pegar e fazer um leve ajuste aqui. Talvez isso aqui fique melhor. Ah, ficou melhor. Fazendo uma gradaçãozinha. Não sei se pra vocês fez diferença, mas eu acho, pra mim aqui fez diferença.
Então, quando você for fazer as suas animações e tiver algo muito rápido, o que você tem que fazer? Primeiro de tudo, ignore o dedo cortado. Primeiro de tudo, vocês vão colocar em ones, as partes rápidas. Certo? É o primeiro planejamento. Segunda coisa, você vai ver qual que é a parte que tem que ficar mais rápida. Terceira coisa, você vai testar o smear de diferentes formas e a partir daí você vai ver se você tira ou se você coloca desenhos. Cada caso é um caso, como tudo na animação, mas realmente não tem como prever muito exatamente, o smear vai ser assim. É na experimentação, é na hora. Vamos fazer um outro exemplo. Eu fiz esse em uma das minhas cenas no estúdio. E aí tem o smear, que era uma espada. E aí essa espada, ela tá girando para depois ela cair. Se ela tá girando, o smear não vai ser igual a nossa balinha, indo de um ponto a outro. Vai ser rodopiando, igual uma roda de um carro, igual o tênis do Sonic. Como que eu mostro isso? É o mesmo princípio. Lembra que eu falei que é cor, linha, contorno. Então, eu fiz diferentes posições dessa mesma espada. Sem atrapalhar a principal. Fazer melhor. Vamos fazer primeiro os contornos. Ou melhor, a orientação. Aqui eu vou ter um slow in, porque eu quero que essa espada pare nessa posição. Vou precisar de mais uma. Então, vou aumentar para 10 aqui. Ok. Fazendo então essa rotação, eu vou adicionar múltiplos, sempre pensando qual que é a direção que a espada tá girando. Ela tá girando para cá. Esse aqui pode ser uma posição antes. Esse daqui, vamos tirar. Acabou ficando a mesma coisa. Acontece. Vamos mudar. Tá vendo? Artesanal. Tem que ficar de olho em como que tá.
Aqui eu já tô chegando perto do 6. Eu já tô no 5, na verdade. Então, talvez esse último aqui eu comece a desaparecer com ele. Se eu já tô chegando perto do 6, eu vou começar a colocar talvez aqui. Vou colocar uma indicação que tá indo pro slow in. Vamos ver. Volto vamos colocar esse aqui. Acho que dá pra pôr. Tá só uma bagunça de espadas. Mas calma lá. Vamos ir nos múltiplos. É esse aqui. Né? Qual que é a principal? Posso fazer assim, fica mais fácil. Tá. Adicionamos o corpinho que vai ser a cor. Vamos adicionar as linhas. Lembra? 3 tipos de smear, de informação. Aqui já está diminuindo, então a gente diminui as informações. Colocar uma interna, que é o caminho do cabo. Vamos colocar o segundo tipo de linha, que são as linhas que são de relevo do corpo. Então,
Outras formas que você pode melhorar. Você pode recortar, né? Dizer assim, se essa aqui é a espada principal, essa aqui é a segunda. Ela não vai estar toda perfeita, feitinha. Ela pode ter, assim, um recorte da direção que ela tá vindo. Você não precisa estar com a forma inteira, né? Isso que eu quero dizer. E você pode ter os múltiplos mais de cor também. Então esse é um outro exemplo de smear, que é o motion blur, e o princípio é exatamente o mesmo. O princípio é preencher espaço que a timeline não está permitindo você preencher porque ela já está em ones, ela já está no mínimo dela. E é testando e fazendo, pessoal. É experimentando e vendo o que dá certo, se você colocou linha demais, se você colocou múltiplos demais. Não tem uma regra clara de como se fazer, mas a base aqui é essa. Então, vamos recapitular. O que você precisa para ter o smear, o motion blur, esse efeito de velocidade? Você precisa ter um grande espaço entre desenhos, representando essa velocidade. Os desenhos têm que estar em ones, porque é um movimento rápido é em ones. Essa é uma regra. Você precisa ter um espaço grande entre os desenhos e você vai observar que existe esse espaço, porque na hora que você der play, vai ter um pop, vai ter um teletransporte do desenho. O desenho vai estar num ponto, vai do nada aparecer em outro e ir embora. A gente consegue enxergar qual que vai ser o movimento, mas a gente não enxerga o movimento, assim, de jeito nenhum, ele só está teletransportando. O que você vai fazer então? Você vai pegar artifícios que mostram que aquele corpo está se movimentando, que é o motion blur. E como que a gente enxerga ele? A gente enxerga ele com a cor, a gente enxerga ele com o contorno da forma, a gente enxerga ele com linhas. Aí já não é algo que a gente enxergaria assim na vida real, mas é uma representação de velocidade. E você pode colocar também múltiplos. Múltiplos é basicamente o contorno também, só que em vez de uma linha, você está realmente multiplicando aquele corpo, que é o caso aqui da espada. No caso, é porque ela é só uma linha, né? Tipo, é uma linha curva, um Tzinho. Mas, se ela tivesse um preenchimento e uma cor, o contorno é a linha preta de fora, múltiplo é o desenho inteiro. Então, é a pintura mais a linha preta. E você pode também usar o preenchimento de pintura, no caso aqui da nossa bolinha, por exemplo. Então, a gente está vendo que ela tá preenchendo muito espaço rápido, porque ela tá tão rápido, mas tão rápido que a gente só registra o movimento que ela deixa gravado na nossa retina de tão rápida que ela foi. Então, esses são o passo a passo, mais passo a passo que eu posso falar para vocês. E é teste. Então, experimente, faça de diferentes formas, faça só com linhas, faça só com cor,
veja o que o desenho está pedindo, presta atenção se você está colocando muitos desenhos, se você está colocando desenho de menos, se você está deixando um espaço muito grande entre um e outro, que talvez precisasse de mais preenchimento, ou talvez menos preenchimento. E não faça um slow out para um movimento rápido. Assim, eu acho que essa é uma regra. Eu posso dizer que essa é uma regra. Se você tá indo do zero e você quer fazer um movimento muito rápido, não faça um slow out. No máximo, umzinho, só para dar um início de movimento e vai embora, tá? Se você colocar um slow out muito devagarzinho, você vai matar a sua ação muito rápida. Então, não faça isso. No mais, eu acho que é isso que eu tenho pra vocês hoje. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse conteúdo e quer ver outros conteúdos assim, eu faço vídeo uma vez por semana, então se inscreva aqui no canal, deixa um like pra mim, por favor. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!